Olá, sétimos anos, sétimo A, sétimo B, professora Renata, mais uma vez. Essa atividade é uma atividade que a gente vai dar continuidade ao estudo sobre o Reino Franco, que foi o reino mais importante que se estabeleceu após as invasões bárbaras. No primeiro mapa, o que a gente vai ver? Como é que ficou o território europeu após as invasões bárbaras? Nesse mapa, a gente não vê mais o Império Romano. Por que não? Porque os bárbaros invadiram, se estabeleceram e formaram reinos. Dentre os mais importantes, o Reino Franco. Então, o que a gente vê nesse mapa 1? Vemos os reinos bárbaros que se formaram após as invasões bárbaras. E aí é importante vocês identificarem quais são esses reinos, os mais importantes. Né? O reino dos suevos, dos visigodos, ali na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. O reino franco, que se estabeleceu na Gália, onde hoje é a França. O reino dos burgúndios, dos alamanos, onde hoje é mais ou menos a Alemanha. O reino dos ostrogodos, e vou dizer lá em cima, né? No norte da Europa, o reino dos anglo-saxões, dos saxões. E aí vamos dar uma voltadinha, vamos lá para o norte da África. Observem que aí também se estabeleceram, né? Os bárbaros também se estabeleceram e formaram o reino dos vândalos. Então, no mapa 1, o que a gente vê? Os reinos bárbaros. No mapa 2, a gente vai ver a expansão do Reino Franco. E aí, tô dando uma verificada aqui no computador, que a gente olha no computador, a gente olha no WhatsApp. O que a gente vê no segundo mapa? A expansão do Reino Franco. Se vocês não conseguirem visualizar de maneira que esteja colorido, observem a partir da setinha. O início da seta para baixo, o início é onde era o Reino Franco, que era localizado na chamada Gália. Qual era o rei que governava o Reino Franco nesse momento que foi o início da expansão? O chamado rei Clovis. E aí, se vocês observarem a legenda, vocês vão ver isso também. E aí depois eles vão conquistar a parte um pouquinho mais para baixo, que pertencia aos visigodos, e depois os burgúndios, que é a parte mais embaixo, né? Se vocês seguirem a setinha, vocês vão conseguir observar isso. E o terceiro mapa, o que a gente vai ver? A gente já vai ver o Reino Franco na época do Carlos Magno, que é a época que vai acontecer a maior expansão, um dos momentos em que vai acontecer as maiores expansões territoriais. Né? Essa, inclusive, vai ser uma característica do governo do Carlos Magno. E aí, o que a gente vê nesse terceiro mapa? A gente vê o Reino Franco se transformando no Império, nesse caso, o Império Carolíngio, que é a época em que governava Carlos Magno, governava o Reino Franco. O último mapa, o que a gente vai ver? A gente já vai ver esse Império Carolíngio que estava sob o governo do filho do Carlos Magno. O filho do Carlos Magno não vai ter a mesma habilidade política e administrativa para governar. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma fragmentação do império. Observem que o império vai ser dividido em três partes. Uma vai ficar com o neto Carlos, outro vai ficar com outro neto Lotário e o outro vai ficar com Luís. Os três são netos do Carlos Magno. E aí, com isso, com essa divisão, na verdade, o que está acontecendo? O Império Carolíngio está deixando de existir. Então, as questões que seguem, que eu, de certa maneira, já passei por elas, né, ao estar explicando
os mapas para vocês, né? De certa maneira, eu já orientei as questões. E por último, que é a questão número 6, que vocês vão prestar um pouco mais de atenção, porque eu peço uma coisa um pouquinho diferente. Vocês já fizeram um resumo, vocês vão retomar o resumo e vão transformar aquele resumo em texto, que é em texto, agora vocês vão transformar num chamado resumo esquemático. Eu coloquei o passo a passo para vocês fazerem esse resumo e dei um exemplo, que é um resumo esquemático do governo de Dom Pedro I, ok? Mas se vocês tiverem dúvida, é só me chamar no Zap. Tá bom, meus queridos? Então a gente encerra aqui essa orientação da nossa APNP 16, que é a continuação do estudo do Reino Franco. Beijo no coração. Não esqueçam, vocês não estão sozinhos. Continuem se cuidando. Beijo no coração, professora Renata Marvila.